atravessamos bem essa crise de 2008, sofremos um pouco em 2009, mas em 2010 já crescemos 7,5%. O Lula tentou várias vezes ser presidente da República, né? Que em 2002 ele conseguiu ganhar a eleição, foi um fato histórico, um operário, não tinha diploma, né? Toda essa crítica que se faz. O Fernando Henrique deixou uma herança pesadíssima, pouco falada pela mídia, com rombo nas contas externas imenso, uma dívida que chegou a 60% do PIB, ele entrou com 28%, o Fernando Henrique quando entrou, largou com 60%, um total fracasso na questão fiscal. O Lula pega com 60% e vai diminuindo isso gradualmente para cerca de 35% a 40% quando ele sai. Portanto, ele fez uma gestão fiscal responsável, ao contrário do que se fala, porque aquilo que mede o efeito fiscal é a relação dívida-PIB. Então, Fernando Henrique, festejado aí pela mídia, pegou com 28% a dívida em relação ao PIB e largou com 60%, mais do dobro. O Lula pegou com 60% e largou por volta de 35%. Hoje essa dívida já está passando de 70%, caminhando rapidamente para 80%, 90% e talvez 100% nos próximos 3, 4 anos. Foi mantida essa política suicida do governo Temer, né? Festejado pela mídia. O câmbio deu uma explosão, porque o pessoal pensava que o Lula ia ser um incendiário, que não ia respeitar contratos, e aí os estrangeiros retiraram dinheiro. Naquela época a China estava com crescimentos da ordem de 10%, a Índia também com crescimentos elevados. Havia uma mudança estrutural que se verificava progressivamente no mundo, os países emergentes assumindo um aumento brutal de consumo, né? Aquelas populações da Ásia crescendo assim, barbaridade o consumo, né? E demanda de alimentos e commodities, né? Que o Brasil tem bastante, estrategicamente o Brasil é muito beneficiado, né? pela natureza. A gente teve a possibilidade de fornecer alimentos e minerais, metais, coisas importantes que o Brasil tinha e tem. E aí nossas exportações foram fantásticas, ajudando ao equilíbrio das contas externas, que era um problema grave do Brasil, né? Uma que eu reputo talvez a principal contribuição do Lula para a população, que é a criação do empréstimo consignado. O empréstimo consignado é aquele empréstimo que tem a garantia da folha de pagamento, né, das pessoas. E é um empréstimo com taxa de juros da ordem de 2%, 2 e poucos por cento, se contrapondo às formas que as pessoas tinham do cheque especial, do cartão de crédito, que é acima de 15% ao mês. E esse empréstimo consignado, feito pelo Lula, é uma sugestão, sabe de quem? Da CUT. A CUT é que entrou com essa proposta, que foi submetida ao Ministério da Fazenda na época. Isso baixou tremendamente os custos financeiros para a população. Isso, para mim, é a melhor contribuição que o Lula deu para a população que depende do crediário para a aquisição das suas necessidades. E o Lula fez outra coisa importante, ele valorizou o salário mínimo. É amaldiçoado pela elite, é amaldiçoado pela grande mídia, porque causa inflação,
aumenta o custo dos trabalhadores, etc, etc. Mas há uma ignorância total dessas pessoas, dessas análises, porque tudo que é do salário mínimo volta para a economia. Então, você aumenta o poder de compra das pessoas, isso ativa o comércio, ativa a indústria, e no fim da linha, a elite ganha mais do que ganharia se combatesse o salário mínimo, porque vai ganhar na distribuição de dividendos, no lucro das empresas, no valor das ações. E o Lula ativou a economia. Ele conseguiu incorporar cerca de 40 milhões de pessoas na classe C. Essa outra contribuição fantástica que o PT deu através da gestão do Lula, que se reelegeu, né, pelo sucesso, e saiu com cerca de 80% de aprovação no final da segunda gestão, ao contrário de Fernando Henrique, que saiu lá embaixo, né, depois de 8 anos. Fracasso total do PSDB no comando do país. O PT depois veio a crise, atravessou a crise em 2008, uma crise violentíssima, a maior crise depois de 1929, foi gerada nos Estados Unidos por um excesso de pressão do setor financeiro, no sentido de aumentar artificialmente o valor das hipotecas e dos imóveis nos Estados Unidos. Isso acabou estourando, o sistema financeiro foi à falência praticamente. O governo que entrou fortemente, né, subsidiando o setor financeiro, comprando títulos, emitindo moeda, emitindo dólar e comprando as dívidas desses bancos, né, e fazendo com que o sistema financeiro não entrasse em colapso total, né. Espalhou pela Europa, atingiu por tabela os países emergentes, inclusive o Brasil. Os americanos e os europeus, com a crise, que estavam endividados até a raiz dos cabelos, né, pela questão das hipotecas, né, que eles foram pegos no contrapé quando os preços dos imóveis não eram aqueles, né, então eles tinham pego empréstimo, estavam endividados e eles não podiam consumir pouco, né? Então, na medida em que eles não consumiam o que estavam habituados a consumir, porque estavam endividados, gerou uma super oferta internacional de produtos, tá? Essa super oferta fez com que abaixassem os preços em todos os mercados, né? Porque havia muita oferta e pouca demanda. E a China, que era um grande player internacional, ela começou a deslocar a produção dela dos Estados Unidos e Europa para os países emergentes. Então houve uma invasão também de produtos, né, no mercado brasileiro. E isso, claro, afetou a concorrência aqui. Essa foi um dos impactos dessa crise em cima da gente. A palavra de ordem era apertar o cinto, né? Porque no mundo todo estava se apertando o cinto. E o Lula, num lance magistral, um lance de estadista, falou uma expressão que depois foi ridicularizada e tal, que essa crise era uma marolinha, né? E, portanto, que a gente não se preocupasse e passasse a consumir, né? A resposta à crise seria não parar de consumir, que nem os outros estavam endividados, estavam fazendo, nós não estávamos endividados, né? A população não estava endividada, como estava o americano e o europeu, né? Então, por que a gente ia parar de consumir? Não vamos consumir. Por que as coisas começaram a não dar certo? Eu queria agradecer a sua atenção. Se você achou que aquilo que eu estou falando faz algum sentido na sua vida, na sua avaliação, eu conto muito que você ajude a divulgar esses pensamentos. Normalmente a gente não vai conseguir
essas ideias, discuti-las nos meios de comunicação. Então é na rede social que nós vamos trabalhar mais e a gente espera que você, para os seus amigos que você considere, leve essas ideias à frente e participe também com a sua opinião. Muito obrigado.